Oi meninos, tudo bem? Vamos trabalhar hoje alguns conceitos de geometria. Então, geometria, né, é um ramo da matemática, né, que envolve a resolução de alguns problemas, alguns conceitos, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia e até em outras áreas do conhecimento, né? A parte que é mais característica, né, toda vez que a gente fala de geometria, a gente lembra das imagens, né, das figuras, né? Uma circunferência, uma esfera, um cone, um triângulo e assim por diante, né? E a geometria é bem antiga, né? Ela vai lá para trás, né? Há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Para entender a geometria, a gente tem que entender do que é fundamental, ou seja, quais são os elementos fundamentais, é a base da geometria. Sem ele, sem eu entender bem ele, eu não consigo avançar, né? Então, eu vou trabalhar com vocês aqui alguns conceitos bem elementares. O primeiro dos conceitos que eu quero trabalhar com vocês é o conceito, deixa eu escrever aqui, ó, de plano. O que é o plano? O plano é uma região, tá? É um espaço, né? Que ele pode ser infinito, né? Ou definido um espaço, né? E o plano, ele vai ter um formato assim, ó. Pode ser inclinado ou não importa. O que importa é que esse plano ele tem duas dimensões. Toda vez que o objeto tem altura, né, e largura, nós falamos que esse objeto tem duas dimensões, tá? Então, isso aqui é um plano. Ele pode ser infinito ou não. Ele pode ser inclinado, né? Pode ser uma diagonal, não importa. Como nós podemos ter vários planos, né? Então, por exemplo, a capa de um livro, né? A lousa e outros objetos, é importante que a gente diferencie ele, né? Indicando um nome. E o nome que a gente utiliza, né? Para planos são letras do alfabeto grego, tá? Minúscula. Então, as mais comuns que você vai enxergar e vai visualizar. O alfa, esse é um dos mais comuns, né? O beta, que é quase um B, só que ele tem uma perninha maior, né? Ou gama, que parece um Y, né? Ficou horroroso aqui, peraí, né? Parece um Y, algo assim, né? Podia ser, não é muito usado, mas poderia ser um delta, né? Iota e aí por diante. Bem, isso aqui me ajuda a diferenciar, porque, por exemplo, eu poderia ter um outro plano aqui, ó. E aí eu nomear esse plano de beta. Então agora eu posso falar para vocês, olha, o plano alfa é maior que o plano beta. E de fato você consegue saber quem é quem, porque eu estou nomeando, né? Bem, então o plano tem duas dimensões. Uma concepção anterior a plano, no sentido de ser uma única indicação de localização, algo que não tem nem dimensão, né? É o que a gente chama de ponto, tá? Não tem tamanho, né? Então, olha só. Não tem comprimento, não tem altura, não tem largura. Então, olha aqui, eu vou fazer isso aqui. Peraí. Isso é um ponto. É uma determinação de uma região no espaço, no plano, né? E também, para facilitar a nossa vida, nós nomeamos. Como? Com letras do nosso alfabeto, mas sempre maiúsculas, geralmente começando com o A. Certo? Então, isso é um ponto. Quando você começa a colocar infinitos pontos, né, um do lado do outro, nós temos algo que se chama de reta.
Então, olha só. Deixa eu colocar uma outra cor para diferenciar. Isso é uma reta, tá? E essas setinhas que estão para os dois lados aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, indica que a reta é um objeto geométrico que tem uma dimensão só, a dimensão do comprimento. Ela poderia ter sido feita assim, ela poderia ter sido feita, ó, na diagonal, em pé, não importa, mas ela tem um sentido. E o que é importante é que uma reta sempre é infinita, o tamanho dela é infinito. Então isso aqui é uma reta e ela é infinita. Para nomear ela, geralmente nós utilizamos letras também do nosso alfabeto, mas para poder ficar diferente do ponto, ela é letra minúscula. E na maioria das vezes as retas começam a ser nomeadas a partir do R minúsculo. Então R poderia ser uma chamada S, poderia ser T e assim por diante, tá? E quando você precisa falar, né, de dois pontos, né? Porque geralmente uma reta ela vai passar por infinitos pontos. Então, ou quando eu quero dizer, né, que tem dois pontos sobre uma reta, então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu fazer um ponto aqui e um ponto aqui. Aí eu vou chamar um deles de ponto B e outro C. Parece um beta, eu vou apagar e fazer de novo. Aí eu posso dizer, né, que olha só, que a reta passa nos pontos B e C, porque essa reta tá passando aqui, tá vendo? Aí eu faço assim, ó, B, C, e aí aqui em cima dela, eu tenho que colocar algo para simbolizar que é uma reta. Então, nesse caso, eu vou colocar, deixa eu pegar uma cor aqui, escura, ó, e você vai traçar aqui em cima uma setinha assim. Então, este símbolo está indicando, né, que existe uma reta passando pelo ponto B e C. Também pode acontecer de você ter uma reta, mas uma reta que cresce somente para uma direção. Não importa qual é a direção que ela cresça. Por exemplo, aqui. Essa reta, né, ela é inclinada e ela está crescendo para a direita. Ela está crescendo para a direita, mas ela tem um ponto de início aqui, ó. Ela começa aqui, nesse ponto. Então, sempre que você desenhar uma reta, mas que ela não é infinita para os dois lados, nós nomeamos ela de forma diferente. Nós nomeamos ela de semi-reta. Opa, peraí. Semi-reta. Então, o termo semi-reta vem do fato dela ter um ponto de origem, né, e não ter, né, um ponto de conclusão. Então, por exemplo, eu posso dizer que essa reta, né, ela tem origem nesse ponto, que eu posso nomear com quem eu quiser, e posso dizer que ela passa aqui, ó. Vou colocar dois nomes aqui diferentes dos que a gente usou até agora para diferenciar. Vou chamar esse daqui de D e esse de E. Então veja só, eu tenho uma semi-reta aqui que tem origem no ponto D e passa pelo ponto E. Então eu vou falar aqui D, E. E aí, para que eu possa diferenciar isso de outras, eu vou vir aqui
e colocar em cima dela um símbolo de uma setinha apontando para a direita. Mesmo que a sua semi-reta, esteja apontando para baixo, para cima, para a esquerda, não importa. Você sempre coloca apontando para a direita. Por quê? Porque é somente um símbolo, uma representação, tá? Agora, pode ser que você vai retirar, né, um pedaço dessa reta. Então, por exemplo, eu não quero falar da semi-reta que começa no ponto D e passa pelo E, mas eu quero falar somente desse pedacinho. Esse pedacinho aqui, ó, que começou aqui no D e parou aqui no E, né? Então veja, ele tem uma origem e tem uma conclusão, um fim. Vou colocar aqui em cima, ó. E como eu diferencio esse DE disso que eu estou dizendo aqui? Porque aqui eu estou dizendo que é uma semi-reta com origem em D e que passa por E. Aqui eu disse que existe uma reta que passa pelos pontos B e C, passa, pegar ela infinita. Agora aqui eu vou dizer que ela começa em D e termina em E, né? Então eu sei qual é o ponto de origem e o de conclusão. Aí neste caso eu só traço uma linha em cima sem nenhuma seta. Certo? Então é assim que eu nomeio. Então, recapitulando aqui, ó. Plano é essa parte verde, é um espaço, né? É uma área primitiva onde tem alguma informação, onde eu posso colocar alguma informação, né? E eu nomeio ela com letras do alfabeto grego, alfa, beta, gama e assim por diante. Quando eu tenho um ponto, né, e não existe definição porque o termo é esse, ponto, né, que é uma região ali que não tem tamanho, altura, largura, nada, eu nomeio ele com uma letra maiúscula do nosso alfabeto, como eu fiz o ponto A aí, né, esse ponto aqui, ó, porque não era esse programado. Também, né, se eu colocar infinitos pontos um próximo do outro, eu traço algo que eu chamo de reta, que é um objeto que tem apenas uma dimensão, que é a dimensão do comprimento, e eu coloco uma seta para cada lado. Por quê? Porque eu estou dizendo que essa reta ela cresce infinitamente para a direita e infinitamente para a esquerda. Geralmente uma reta, quando eu vou nomear ela, eu nomeio com uma letra do nosso alfabeto em letra minúscula, começando a partir do R. Poderia ser outra letra? Claro que pode ser para baixo, mas é algo que a gente faz meio que por padrão, tá? Uma outra coisa que a gente vai representar em algum momento é aonde está o ponto ou aonde está aquela reta, né? Então, eu preciso às vezes determinar... antes de falar disso, vou concluir aqui nosso raciocínio, ó. Bem, eu falei do segmento de reta, mas não escrevi nada. Mas pensa comigo aqui, ó. Eu tenho uma reta aqui, ó, que chama S. Eu tenho essa daqui que chama R. Eu tenho uma semi-reta que não chama nada porque eu não coloquei nome nenhum. Mas vou colocar aqui o nome dela de T. Beleza. Aí, faz de conta, eu falo pra você assim, ó, coloque mais um ponto fora da reta no plano. Aí você vai ter que me perguntar, qual plano? E aí eu vou dizer, vamos por plano beta, plano alfa, não importa. Então, aí a matemática entendeu que ela precisava criar algumas nomenclaturas para poder exemplificar com pouca escrita. Então, eu vou colocar aqui uma informação aqui, ó. Tá vendo? Maiúsculo quer dizer que é o ponto A, certo? O ponto A, olha aqui, parece um C compridinho. Quer dizer, isso aqui significa contido, né?
Então, significa que ele está contido, né? Ó. Está contido. Então, quer dizer que o ponto A está contido no plano alfa. Agora, também poderia escrever assim, ó. Tá vendo? Eu fiz o C do contido e coloquei um risco no meio. O que significa isso? Não está contido. Então, o ponto A não está contido no plano beta. Agora, olha aqui em cima, ó. Tá vendo aquele ponto B que eu fiz ali na reta S? Eu posso dizer isso aqui, ó. B é um Ezinho. Pertence à reta S. Então, esse E... É até melhor se fazer mais compridinho assim, ó. Simboliza com pertence. Então, ó. Agora, o B está na reta S e não na reta R. Então, eu vou colocar assim, ó. B. Ó. Não. Pertence à reta T. Então, são símbolos que a gente usa, tá? Então, é o contido, quando ele está em algum plano. Não contido, quer dizer, ele não está naquele local, né? Pertence e não pertence. Outra informação que a gente utiliza é o seguinte, por exemplo, eu tenho duas, né, retas aqui, uma semi-reta T e a reta R. Inclusive lá embaixo eu falei reta, me perdoem, é semi-reta. Elas estão aonde? Nesse plano, não tá? As duas não estão no mesmo plano? Quando os objetos, as retas estão no mesmo plano, vocês podem dizer que elas são retas o quê? Coplanares. Tá junto, no mesmo plano. Agora, por exemplo, e se os pontos estiverem no mesmo plano? Mesma coisa, só que em vez de ser reta, vai ser o quê? Pontos coplanares. Outra coisa que pode acontecer, olha lá, o ponto D e E, eles estão na mesma semi-reta, né, na mesma linha, né, vamos pensar assim? Estão. Então eu posso dizer que são pontos de novo, tá vendo? Porque é junto. Que como tá na mesma linha? Colineares. Certo? Então, retas ou pontos coplanares é porque estão no mesmo plano. Colineares na mesma linha. O E significa pertence, o E cortado não pertence. O Czinho compridinho assim, a gente chama de contido. Ele cortado não está contido. Certo? Bem, uma outra informação interessante é que é assim, ó. Os segmentos de reta, então agora falando aqui, ó, por exemplo, do segmento de reta DE, por exemplo, pode ser assim, ó, vou fazer aqui embaixo, ó. Vou fazer uma nova reta aqui. Certo? E aí, presta atenção. Eu vou colocar um ponto aqui. Vou colocar um outro ponto aqui. Um outro ponto aqui. E um outro ponto aqui. Vou chamar esse de A, esse de B, esse de C, esse de D. Certo? Vou pegar esse segmento só da reta, ó.
AB. Se eu comparar o AB com o BC, repara, onde acaba um, começa o outro, tá vendo? Eles têm um ponto só em comum, que é esse aqui, certo? Então eu digo que esses dois pontos, eles são, esses dois segmentos, né, não pontos, são colineares. Então, do mesmo jeito que você pode ter pontos colineares, você pode ter um segmento colinear, né? Por que colinear? Porque estão na mesma linha. Então, veja só. AB e BC são colineares, porque estão na mesma linha. Assim como AB e CD. Não é verdade? Olha lá. Eles não estão se encostando, vamos dizer assim, mas estão na mesma linha onde está demarcando essa reta. Então, eles são chamados de colineares. Certo? Agora, uma coisa que o AB e o BC têm, que o AB não tem com o CD, é o seguinte. É essa questão de assim que acaba um, começa outro. Ou seja, eles têm um ponto em comum. Esse ponto em comum, eu vou chamar ele do quê? Ó, tá vendo aqui, ó? Então, ele começou e acabou aqui, e aqui começou de baixo. Então, eles são o que eu chamo aqui, ó, esses dois, de consecutivos. Entendeu? Porque está em sequência. E eu posso dizer que tanto AB quanto AB, CD, ou AB, BC e CD, todos eles são o quê? Vou escrever aqui, ó. Colineares. Por quê? Porque estão na mesma linha. Uma última propriedade interessante é o seguinte. O AB e o BC, eles são consecutivos? São, porque estão em sequência. O AB e o BC são colineares, ou seja, fazem parte da mesma linha? Fazem. Então eu digo que nesse caso, quando eles são consecutivos e colineares juntos, então eu posso denominar que eles são adjacentes. Certo? Então, colinear é quando estão situados numa mesma reta, né, uma reta de suporte, na mesma linha, né? Consecutivo é quando dois segmentos possuem uma extremidade em comum. Então, por exemplo, AB e CD, eles são colineares, estão na mesma linha, na mesma reta comum, só que eles não têm nenhum ponto em comum. AB e BC já tem um ponto em comum, que é o ponto B, que é onde acaba o segmento AB e onde começa o segmento BC. Então, eu falo que eles são consecutivos, tá? Um em sequência do outro. Quando ele é colinear e consecutivo, eu chamo de adjacente. Certo? Um outro termo que eu posso utilizar é o seguinte, ó. Eu vou dizer que aqui, ó, entre a AB tem 3 quadrados de distância e do BC, olha só, também tem 3 quadrados de distância. Quando você tem dois aí segmentos de retas que eles têm as mesmas distâncias, ou seja, quando eles têm o mesmo comprimento, ou seja, mesma medida, eu digo que ele é congruente. Então, eu vou escrever aqui, ó, congruente. Por quê? Porque tem o mesmo tamanho, certo? Certo, pessoal? Então, é isso que eu queria falar para vocês. E eu vou falar só mais uma característica das retas, para depois, quando nós falarmos sobre ângulos, né, vocês vão entender melhor. Quando você tiver... Então, olha só, eu vou fazer uma reta aqui, que não ficou muito reto, né? Vou fazer de novo. Uma reta aqui, uma reta aqui. E agora eu vou fazer uma outra reta aqui e essa reta cortando aqui, independente da posição. Quando as retas, né, os segmentos de retas, não importa, elas têm essa mesma direção, tá vendo aqui, ó? Como ruas que a gente fala assim, aquela rua é paralela àquela outra.
É isso aqui que a gente está dizendo aqui, ó. Que elas são o quê? Paralelas. Agora, quando elas têm direções diferentes, tá vendo aqui, ó? Ó, elas passam por um ponto em comum, mas são diferentes. Nós falamos que essas retas são concorrentes. Certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.